Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. De coração, eu espero que esteja todo mundo bem aí do outro lado. Aqui estamos mais ou menos, mas seguimos firme e forte como prego na areia, né? Né? A gente não pode reclamar, né? Porque se reclamar piora. Bom, gente, hoje estou aqui para falar para vocês como foi receber o diagnóstico de autismo do meu filho Pedro. Gente, quando meu filho tinha mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, ele não atendia pelo nome, apesar de saber que ele chamava Pedro. Você percebe que a criança entende, que sabe que se refere-se a ela, mas ele não atendia. Além disso, o Pedro ele demorou muito para andar. Pedro foi andar, ele engatinhou, mas ele engatinhava de uma forma puxando uma perna, sabe? Não era um engatinhar normal. Ele demorou para andar, foi andar com mais ou menos 1 ano e 9 meses, sabe? Ele era bem mole, era uma criança bem mole, sem. Sabe? Ele não tinha uma sustentação legal. Tudo que ele precisava, e ainda é assim até hoje, estamos criando uma estimulação ainda, mas tudo até hoje é pegar pela minha mão e apontar o que ele quer. Ah, é água. Então ele vai lá até a água e pega minha mão e aponta, sabe? Ele me usa como suporte. Hoje o Pedro ele não se veste, não se calça, não escova os dentes, não busca alimentos sozinho, sabe? Só se, por exemplo, eu deixar a mamadeira, que o Pedro ainda mama mamadeira, uma fruta que ele gosta, uma bolacha à altura dos olhos, então ele vai lá e pega. Mas não verbaliza, tá? Ele é um autista não verbal. Então tudo é a base da adivinhação. É isso que você quer? Né? E aí ele não olha, não faz que sim, não faz que não. Aí você vai, é isso que você quer? É assim que hoje eu ainda trabalho, tá? E aí, conforme eu vou pegando as coisas, é a escova, sabe? Sempre tem que nomear as coisas para que ele vá decorando e repetindo, mesmo que for através da equalia. Bom, gente, inicialmente eu recorri ao SUS, né? Que a gente não tinha convênio, então eu recorri ao SUS. E em consulta com o pediatra, ele me direcionou a fono e também chegou a solicitar uma guia, né, para o neurologista, mas esse neuro ele nunca aconteceu. A fono nós chegamos a passar. Na fono, ela me falou o seguinte: o Pedro, pelo que eu estou vendo, ele tem um atraso na fala. Ele não é autista, nem nada do tipo. Vamos dar mais um tempo. Daqui uns 6 meses, mais ou menos, você retorna. Você vai ver que ele vai estar falando um monte e tudo mais. E assim fizemos, né? Seguimos mais alguns meses e o Pedro não evoluía. Muito pelo contrário. O Pedro, ele tem autismo regressivo. Então, o que é isso? Ele falou algumas coisas, sabe? Mamãe, coisas básicas. Ele falou, babuciou, só que parece que em determinado momento ele regrediu, é como se ele não soubesse nada. Tanto que hoje, com muito estímulo, Pedro começou a falar as vogais e os números de 1 a 10. Gente, eu tô olhando toda hora pra lá porque ele tá ali, tá? E eu deixei ele comendo a tapioca dele. Então, é um olho no peixe e outro no gato. Números de 1 até 10. Depois que eu percebi que ele decorou, eu comecei a de 1 até 20. Decorou as vogais? Então o alfabeto, né? De A a Z. E assim nós vamos treinando o estímulo. Outro dia, enquanto nós íamos na TO, esperávamos o elevador, ele viu o número 14 e falou 14, tipo do jeito dele, tá? Ele não verbaliza assim de forma correta, assim como a gente. Mas foi super positivo. Eu fiquei, nossa, o Pedro ele tem a capacidade de
falar, porque o 14, né, no caso, é uma palavra, né, não é uma vogal, nem um fonema, né, como a gente havia, estávamos trabalhando até então. Gente, quando o convênio finalmente saiu, né, a gente passou com o fono, a gente passou com o pediatra e o pediatra direcionou pro neurologista, neuropediatra, né? O neuropediatra solicitou alguns exames, passamos em algumas consultas, até realmente ocorrer o diagnóstico do Pedro e ele ser laudado com o autismo de nível de suporte 3, que é conhecido assim como o autismo severo. Gente, quando eu saí daquele consultório, parecia que tinha me acontecido algo terrível, sabe? Eu me senti muito sem chão, me perguntei pra Deus por que que ele estava fazendo isso comigo. Chorei muito, liguei pra avó dele, né? Porque eu não conseguia falar com o pai, liguei pra avó dele, chorei, ela chorou, liguei pra minha mãe tentou me acalentar, o Uber tentou me acalentar. Ele olhava pra mim com aquela cara de o que foi, sabe? Enfim, é bem pesado, o diagnóstico é bem pesado. Eu não tenho uma rede de apoio muito ampla, então é, é muita carga para dividir para poucas pessoas. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas se você chegou nesse vídeo, ou você está procurando sobre o autismo, né? Ou você já é meu inscrito, então você com certeza vai gostar de saber disso. Gente, até então, né? Até o diagnóstico e tudo mais. Óbvio que eu, como mãe, já tinha um entendimento, sabe? O Pedro, você ia bater uma coisa no liquidificador, ele colocava os dedos no ouvido, como se fosse, meu Deus do céu, o que é que a senhora está fazendo, sabe? Para ele é um barulho muito acima do ensurdecedor, né? A disfunção sensorial. Seletividade alimentar, Pedro sempre teve. Então, é óbvio, né? Nós, como pais, conhecemos os nossos filhos, porém precisamos do suporte médico de alguém que tenha um entendimento mesmo para dizer se é realmente aquilo ou se a gente de repente está fazendo alguma coisa errada, né? Passos para corrigir nossos erros. Mas não era um erro, era que meu filho era diferente, meu filho era especial. Hoje consigo vir falar para vocês sem tantas lágrimas nos olhos, sem tanto sofrimento no coração, mas ainda tem aquele afago, aquele coração apertado, aquele bolo assim no peito. Porque diariamente, por ter uma criança especial, você vai passar por muitos carões, não é todo lugar que te cabe, muitas inseguranças, principalmente por, no meu caso, ele não ser verbal, né? De repente acontece alguma coisa com ele em uma situação onde eu não esteja, não tem como ele me dizer, né? Hoje, gente, depois de bastante trabalho, bastante busca, procura, pesquisa, eu consegui achar uma direção, porque assim, quando você sai do consultório, você sai como se você tivesse em um tiroteio e você não soubesse para onde ir ou até onde se esconder, porque às vezes é isso que eu quero, sabe? Abrir um buraco e enfiar a minha cabeça e ficar ali por um tempo até tudo meio que passar, tudo assim se estabilizar. A verdade, gente, é que não tem para onde correr, sabe? Infelizmente, os carões, infelizmente, toda a luta diária, você vai ter que encarar, você vai ter que buscar, você vai ter que viver, sabe? Muita gente falando, se precisar, conta comigo. Mas assim, na hora do vamos ver, você vai contar com uma mão e olhe lá, sabe? Dá para contar em uma mão o suporte que você vai ter e olhe lá.
Porque é muito fácil olhar e pensar, ai, mas ele é tão normal, né? Porque assim, o autismo ele não tem as características físicas faciais ou qualquer coisa assim, como outra deficiência, como Down, enfim. O autismo é uma disfunção neurológica, onde a criança, enfim, o sujeito, ele não vai ter características, não vai estar escrito na cara dele que ele é especial, sabe? Hoje em dia a sociedade está um pouco mais aberta, mas não tem tanto preparo e nem tanto entendimento quanto a gente imagina. Às vezes você vê uma pessoa falando qualquer bobagem, qualquer besteira, e às vezes tem muitas mães que eu percebo que se sentem ofendidas, mas não tem porquê, porque nem todo mundo tem a obrigação de saber, né, e ter entendimento sobre uma situação em que você está vivendo, né? Então, tanto o outro que não conhece, tanto você que está vivendo, tem que ter uma empatia para, tipo assim, a gente não ficar engolindo sapo e levar tudo a ferro e fogo todos os dias. Uma das minhas maiores preocupações, e chega a ser até um pouco boba, era, nossa, meu filho é autista, será que ele nunca vai falar? Mas assim, gente, eu garanto pra vocês que se vocês pararem pra olhar nos olhos dos seus filhos, vocês vão escutar através, aliás, vocês vão observar através da alma, através dos olhos, eles falando com você o tempo todo. Eu no final do vídeo vou deixar aí um videozinho particular meu com o Pedro, onde eu falo pra ele que amo ele e eu peço para que vocês observem a reação dele. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Cansou? Ah, é. E. Oh. Ah. É. E. Oh. Parabéns. Te amo.